Então, nós temos falado e até denunciado, e há uma fala, e essa fala é da estatística, que no mundo há 2 bilhões de cristãos. Vocês acham que nós temos 2 bilhões de regenerados? Não? Tem não? Como é que podemos explicar este fenômeno? Aí nós mostramos que dentro deste número de bilhões de cristãos, nós temos as pessoas cristianizadas. Quem são essas pessoas? São pessoas que vestem uma roupa com marca de um fabricante. Eu estou falando fabricante aqui, pode ser de uma igreja. Qual é a sua marca? A minha marca é Batista. E a sua? Metodista. E a sua? Presbiteriana. Cada um tem uma marca e veste essa roupa. E cada grupo propõe um determinado tipo de comportamento. Uns mais rígidos, outros mais frouxos, né? Mas sempre regras. Regras e mais regras. Para você pertencer a uma igreja, você tem que fazer hoje quase que um curso para você entrar. E aí a igreja, como eu estou falando igreja como instituição, ela também oferece para você, nós chamamos isso de enfeites. Curso para noivos, curso para casais, curso para filhos, curso de finanças, retiros espirituais, visando uma preparação de como viver bem aqui na terra. Um suposto aperfeiçoamento celestial. O sistema religioso trabalha muito mais visando um bem-estar pessoal aqui na terra. E o reino de Deus fica em segundo plano. Quem sabe o reino de Deus fica como fosse uma lambuja, né? Lá na frente você ganharia. Então, quem são os cristianizados? São essas pessoas que elas estão comprometidas com o sistema, estão comprometidos com o grupo, eles aprendem, oram, dão dízimo, são frequentadores assíduos da igreja. Buscam a vida de santidade, mas o íntimo está poluído, está podre. Depois nós falamos dos cristãos nominais, são estes que carregam o nome. Tudo isso baseado em textos bíblicos. Aquele do Apocalipse que nós lemos aqui. Tu dizes que vive, mas estás morto. Tem um nome. Eu sou um cristão, mas ele é bem superficial. Ele é cristão, aparece na igreja, mas vive uma vida na mentira. E com o pé no mundo, com o pé no sistema religioso e com o pé no mundo. É aquela história que o cara foi atravessar uma pinguela, né? Quando ele atravessava, correndo o risco de cair, ele dizia, Deus é bom, o diabo não é ruim. Deus é bom, o diabo não é ruim. Esse é o cristão nominal. E os verdadeiros? Verdadeiros, Jesus chama. Hipóteses que os meus adoradores o adorem em verdade. E ele está buscando verdadeiros adoradores. E estes verdadeiros precisam de uma realidade, uma verdade que o toque no seu mais profundo do seu ser. Eu achei interessante aqui uma frase de um pregador do século XVI. A igreja como sistema é um bom lugar para esconder o pecado. E a religião, ela dá uma boa cobertura. A religião encoberta. Isso. Além do cara esconder o pecado, o sistema também te dá uma cobertura. Essa história eu estava num congresso em Atibaia,
de um amigo que ele contou. Pastor, foi convidado para pregar numa igreja em Belo Horizonte. Para ser pastor, ele foi. E aí ele começou a denunciar a presença da natureza pecaminosa, que é o problema do homem, e os pecados. E teve um domingo que ele falou sobre o pecado do adultério que vem da natureza pecaminosa. E a religião, que é todo um sistema, dá uma boa cobertura, ela encoberta essa situação, porque ela tem vantagem. Por exemplo, vou fechar contando isso. Ele nos contou isto, ele é uma pessoa idônea, então ele começou no domingo seguinte, ele foi falar do adultério como fruto da natureza pecaminosa. E ele recebeu uma visita de uma pessoa. E falou, o senhor não tem outra mensagem além desta, não? Por que o senhor não fala sobre o amor de Deus? Por que você não fala sobre Jesus é o Senhor? Em vez de ficar falando aí, denunciando o pecado. Vê se domingo que vem você mude. E ele, domingo seguinte, ele voltou a falar do pecado. Esse homem ficou muito furioso. E ele arquitetou a saída desse pastor usando o seguinte: como a gente tem gabinete que atende, ele arranjou uma mulher que procurou um atendimento e colocou 2 diáconos na porta ali perto, e essa mulher começou a gritar e saiu correndo, tudo armado para denunciar que ele estava tentando um assédio sexual. Por fim, ele foi mandado embora. Mas na conversa deste homem, ele disse assim: você sabia que 70% do dízimo que entra nessa igreja vem do meu bolso? Você quer ficar sem salário? Porque eu posso reter meus 70% e você vai ficar sem salário. Então eu estou dizendo o seguinte: o cara esconde o pecado e o sistema. Aqui, eu ia falar o nome da cidade, a minha família frequenta lá. E o pastor um dia me convidou para eu fazer estudo a cada 15 dias. Eu saí daqui, dá 160 quilômetros, e ia para lá. E eu pregava toda quarta-feira. E a igreja se reunia, tinha um bom número de pessoas lá, a igreja que reunia no domingo, estava lá na quarta. E eu fiz também, usei essa metodologia de mostrar a natureza e denunciar o adultério. Na porta da igreja, o pastor me chamou e disse assim: o irmão não precisa mais vir aqui. Fui embora sem saber nada. Meu pai, que tinha na época, hoje ele tem 94, ele tinha 85 anos, virou e falou assim: não fique preocupado não, porque logo, logo explode o pecado desta igreja. E dentro da diretoria tinha um cara que tinha 2 mulheres. E um cara era receptador de mercadorias roubadas. Então, em certo sentido, o sistema te acoberta. E é um lugar para você esconder o pecado. Quer dizer, que ninguém vai imaginar que um cara que frequenta a igreja esteja cometendo pecado. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado e denunciar tudo isso. E buscarmos diante de Deus uma realidade, uma experiência profunda com Jesus Cristo. E nós não esgotamos o assunto sobre o estar em Cristo. Eu vou deixar um pouquinho, e o Cristo em nós, e aí eu gostaria de falar um pouquinho dessa situação, mas mostrando em primeiro plano, para que Cristo esteja me governando, porque o Cristo em mim, Ele me governa, nós precisamos sair de cena. Para Ele governar a minha vida, eu preciso sair de cena. Antes da queda, o homem foi criado perfeito fisicamente,
perfeito na alma e perfeito no espírito. Não havia defeito nenhum no homem. Ele foi perfeitamente criado por Deus e perfeito em todos os aspectos. Uma das figuras usadas para falar do homem é o coração. O coração é, acima de tudo, o ponto de encontro entre o homem e Deus. Porque tem muita gente que pensa assim, vamos encontrar Deus. Aonde? Hoje eu vou encontrar Deus. Aonde você vai encontrar Deus? Muita gente tem essa ideia. É no templo? Você tem um encontro marcado com Deus aonde? Alguém chegou, o pastor Buchaim, e disse, pastor Buchaim, eu vi Jesus nas nuvens. O pastor Buchaim disse assim, mas ele não está lá não, minha irmã. Se você quer ver Jesus, é no seu íntimo, e não nas nuvens. Tem gente que gosta de ver sempre, é a visão carnal, achando que ele está naquele lugar. Um exemplo bíblico, que eu acho maravilhoso, é Ezequiel. Ezequiel tinha 25 anos, e ele era filho de um sacerdote. E o que mais, ele como sacerdote, o que mais Ezequiel desejava era ser um sacerdote e pudesse entrar, sendo sorteado, uma vez por ano, que o sacerdote tinha esse privilégio, para entrar no Santíssimo. Tá? Aos 25 anos, Ezequiel se encontra onde? Na Babilônia, no rio Quebar. Babilônia é confusão. É o símbolo hoje, e eu concordo plenamente com o Christian Schein, num artigo que vocês podem ler, está aí no site, sobre a segunda geração. Assim, ele faz um paralelo, assim como Israel foi levado cativo para a Babilônia, a igreja foi levada cativo para a Babilônia também. Que Babilônia é o símbolo da confusão. Se existe um ambiente cheio de confusão, chama-se igrejas. E Ezequiel estava onde? No rio Quebar. Quando ele completou 30 anos, ele estava olhando, imaginando que naquele dia ele poderia ser sorteado para estar na presença de Deus. Que anseio mais lindo. Mas ele estava na Babilônia. Ele não estava em Jerusalém, que Jerusalém é o testemunho de Deus. Jerusalém tipifica o testemunho de Deus. E o templo representava a presença de Deus. Por que Jerusalém é o testemunho de Deus? Porque o templo estava lá. E aí ele está olhando de forma saudosa, mas ele está na Babilônia. E de repente ele vê a glória de Deus. Ele tem uma visão da glória de Deus. Vocês leram lá no primeiro texto, lá no texto, estando Ezequiel no rio Quebar, ele teve visões de Deus. No Velho Testamento, somente um teve o privilégio de ver os céus abertos, foi Ezequiel. Na crise você pode ver o céu pode se abrir para você. No Novo Testamento, para dois, Jesus, uma voz que veio do céu, este é meu filho amado. E Estevão, também os céus se abriram para ele. Então, na verdade, é interessante que os céus se abrem, mesmo você numa crise profunda. É numa crise profunda que você pode ver Jesus. Ezequiel, então, na Babilônia,
olhando para Jerusalém, mas ele está cativo. Mas ele tem visão de Deus. Se vocês lerem cuidadosamente Ezequiel, vocês vão ver que ele almejava estar na presença de Deus uma vez por ano, representado pelo Santíssimo. De repente, ele descobre que na Babilônia, ele teve a presença de Deus 24 horas por dia. E o Espírito estava em Ezequiel. Porque Deus faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, ele não só viveu um momento que ele almejava, está no templo ministrando, ou administrando, ou lá no Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar veio para dentro dele. É isso que aconteceu com cada um de nós. O Santíssimo Lugar, que é Deus, veio viver em nós. Interessante que quando ele tem a visão que ele tem vem do norte, e não do leste, que é o sentido onde estava Babilônia, Iraque e Israel. Mas veio daqui, ó. Ele teve essa visão aqui. Por quê? Porque o povo foi levado cativo por este caminho, e Deus vai atrás deste povo. E é daqui que ele tem essa visão. É Deus que está buscando o homem. É Deus, pela sua graça, que está buscando você. Então, o estar em nós, a presença dele de forma constante. O nosso encontro com Deus é no coração. É aqui dentro. O coração é o domínio da mente, nossa faculdade pensante, bem como os nossos afetos e de nossa vontade. Representa o âmago do ser como um todo, sentimentos e emoções. É a fonte de todas as paixões, de nossas paixões e desejos. O coração é a soma de tudo aquilo que somos por essência. Este coração se tornou duro e pecaminoso depois da queda. E nós vamos ver isso agora. Gostaria que vocês me ajudassem na leitura dos versículos. Quando Deus criou o homem, ele criou perfeito. Mas, vocês sabem, a desobediência, o homem se tornou duro de coração, isto é, agora a sua essência, que era perfeita, se tornou pecaminosa. A nossa essência, a palavra coração é a soma daquilo que nós somos, por essência. Quando nós expressamos as emoções, os sentimentos, a vontade, por causa do pecado, tudo isso está contaminado. Como é que as emoções estão contaminadas? Um dia você acorda triste, um dia alegre. A bipolaridade nos alcançou. Um dia no céu, outro no inferno. Oscila. Tem gente que eu não chamo mais de bipolar, de quadripolar. Vive as 4 estações num dia só. A euforia, eu conheço, atendi essa pessoa, ela não é problema financeiro, ela é muito bem, ela é rica. Ela, de manhã ela está eufórica, feliz, alegre. Depois ela cai, fica na cama e é dominada pela angústia, depressão. Não tem quem tire ela de lá. Essa bipolaridade das nossas emoções. Vontade, nem sei. Qual é a sua vontade? Não sei. Sei lá, eu gostaria de fazer tal coisa, mas não tenho ânimo. Então, as nossas emoções estão contaminadas, a nossa vontade deturpada e a nossa mente. Tudo é confusa. Então, nós fomos atingidos de cheio por causa do pecado. Então, a figura coração representa muito bem esse nosso estado. Por isso que Deus precisa fazer um trabalho. Depois da queda,
O corpo ficou doente. A alma ficou enferma. E o espírito morto. Por favor, não é morte, não é ausência. A morte do espírito continua no homem. Ele está morto com relação a Deus. Mas ele está vivo no homem. Leia a Bíblia que vocês vão ver. Assuero, perturbado em espírito. Nabucodonosor, perturbado em espírito. Davi? Não, eu estou citando só pessoas que consideradas não temente a Deus no Velho Testamento. Então, o espírito continua, mas ele não tem luz. Ele não tem vida. Ele morreu com relação a Deus. Tanto é que a possessão demoníaca se dá no espírito e não na alma. O espírito está morto com relação a Deus, mas ele está vivo com relação ao mundo. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. As pessoas que não têm Cristo, elas são governadas por espírito maligno. Está lá em Efésios. Então, corpo, alma e espírito. Gênesis 6:5. Agora nós vamos citar os textos, usando a figura coração. Eu nem sei se vai dar para a gente concluir, mas eu vou marcar aqui como... 6:5 de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Coração é a fonte da vida. No hebraico, maldade significa maligno. Não que o maligno esteja dentro dele, mas porque o coração tem a sua fonte no diabo. O diabo colocou no homem um coração maligno na queda de Adão. O homem se tornou mau. Fica evidente, na verdade, que nós não nos vemos assim. Mas Deus viu. Quem nos vê em primeiro plano é Deus. Porque se você pregar para uma pessoa, olha, você nasceu com a natureza pecaminosa e com essa natureza você vai para o inferno, ela não vai admitir. Ela não aceita, nós vamos ver os textos. Então Deus viu. Somente a palavra de Deus, somente pela palavra de Deus, nós podemos ver o que nós somos de fato. É pela revelação da palavra de Deus, é por Deus que Ele vai mostrar o que nós somos. Deus viu, agora eu preciso ver. E para eu ver, eu preciso da palavra. Não há salvação, inevitavelmente, na salvação, inevitavelmente, o homem precisa receber a palavra de Deus. Caso contrário, não há como ser salvo. Jeremias 7:24. Vocês podem ver que a humanidade, ela anda para trás. Sabe, fininho? Porque quando Deus criou o homem, para que este homem andasse em harmonia com os outros, ele agride. Deus criou o homem para que ele pudesse amar, ele odeia. Então, na verdade, como um relógio que funciona anti-horário, Deus criou o homem para que ele pudesse expressar o amor à criação, à criatura.
e o ser humano fosse amado e amasse. Mas ele odeia. Pode ler aí 7:24, eu preciso ler, né? Ou qualquer um lê, eu que leio, né? Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração. Gente, se como o coração é o ponto de encontro com Deus, como é que Deus pode estar neste coração duro? Então nós vamos ver o que Deus tem que fazer. E na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Não existe evolução. No homem, a evolução é para o pecado. Isso está em Apocalipse. Que o justo seja mais justo ainda, que o imundo pratique. Então existe uma evolução na promiscuidade, na elaboração da maldade. Você nunca, não sei, parece-me que realmente a multiplicação, o modo como a coisa está acontecendo, parece coisa que você não imaginava, que envolve a maldade. Estou dizendo que na antiguidade não houve, mas parece-me que a maldade está chegando a um ápice da... Parece que há uma criatividade na maldade. Ela se multiplica. Apesar da tecnologia avançada, apesar de todo o conhecimento, não existe a evolução da santidade a não ser nos nascidos de novo. Jeremias, nós lemos Jeremias 7:24, Jeremias 11:8, diz o quê? Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, o qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Está escrito. Deus não vai descer e se arrepender por você. Você que precisa se arrepender. Deus nos buscou em Cristo. Agora eu preciso receber isto. Não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração. Jeremias 13:10. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras. O povo que recusa ouvir a palavra. Ah, não quero. Há um texto lá em Zacarias que o povo começa a orar, pedindo a Deus. E Deus falou, eu não vou atender a oração de vocês. Porque você não quer nada com a minha palavra. Então há um vínculo entre a palavra de Deus e aquilo que você pede. Você vive no pecado e quer que Deus te atenda? Está lá em Zacarias. Vocês oram, eu não vou atender a oração de vocês. Por que eu não atendo? Porque você não quer nada com a minha palavra. Porque a Bíblia diz, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Por que Deus não atende? Este povo maligno está se referindo à humanidade. Que lamentemos nossa própria perversidade. E digamos, Senhor, que coração tenho eu? Miserável coração. Devemos levantar um cerco contra a dureza de nossos próprios corações e dar ao pecado toda a gravidade que pudermos. Você sabe que quem criou o inferno? Na verdade, o pecado, o inferno existe por causa do pecado. Então o pecado é mais grave do que o inferno. Porque o inferno só existe por causa do pecado. E às vezes a gente coloca expectativa em pessoas
e somos frustrados porque essas pessoas não têm como cumprir e não tem como expressar o amor de Deus, e você fica esperando o amor em pessoas erradas. Coração maligno. Aí você se decepciona. Somente aqueles que se veem perdidos que buscam o Salvador. É verdade. Somente os que se veem perdidos vão buscar um Salvador. Precisamos sim. Salmo 34. Precisamos de um desespero em nós mesmos, porque é a base da verdadeira esperança em Deus. Precisamos nos desesperar. Como Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Gente, existe um corpo espiritual de morte dentro do ser humano. Essa é a realidade. A nossa essência, que aí é a figura coração, é um corpo que está em decomposição e que exala o cheiro por toda parte, de forma figurada. O cheiro da amargura, o cheiro do ódio. Essa é uma realidade. Salmo 34, 18, diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito oprimido. Tem gente que nunca sabe o que é isto. Por isso que o perigo da cristianização é que as pessoas não têm noção do que elas são em si. E nós cristianizamos o pecado. 34, 18. Nós cristianizamos o pecado. Nós pegamos o coração, o pecado, o velho homem, e educamos com os princípios bíblicos. Ele fica até educado por fora, gentil, santidade externa. Mas interiormente não tem nada. Bastou uma crise, você vê, espalha. Precisamos sim, para que ele viva em mim, viva em você, precisamos de uma cirurgia. Deuteronômio 10, Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A circuncisão é a retirada daquilo que está inadequado, aquilo que sobra. E o que está sobrando? O que está sobrando é o nosso coração que herdamos de Adão. É a essência pecaminosa que entrou em Adão e passou para mim e para você. Isso está sobrando. Ele é inadequado. Por isso que não há comunhão entre a velha vida com Deus. Se o ponto de encontro do homem é o coração e Deus, o coração está contaminado, ele é inadequado para se relacionar com Deus. Por isso que é preciso o quê? A retirada deste coração, para que ele fique adequado a um relacionamento com Jesus. Romanos 2, 29. Diz o quê? Romanos. Porém, judeu é aquele que é interiormente, em circuncisão, aqui é do coração. É uma cirurgia. No espírito. Não segundo a letra.
e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Cuidado, que a letra mata. Os princípios bíblicos são maravilhosos, mas se não forem colocados no lugar certo, os próprios princípios vão nos afastar de Deus. Porque você se torna muito bom. Você é muito bom. Eu não mato, eu não faço, eu não sou aquilo outro, eu dou o dízimo quanto ganho, e daí? Não foi isso? Não são coisas boas? Ou não são? São, do ponto de vista social. Imaginou? Se o ser humano fosse o exemplo desse cara, Jesus justifica quem? Aquele que bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho um coração miserável. Eu não presto. Eu sou inadequado. Por isso que é pela palavra que vem a consciência daquilo que nós somos. E o que nós somos já está revelado na palavra. Somos um povo de um coração maligno. Não pensem vocês que Deus vai mudar isso, ou que Ele vai dizer, não é bem por aí, foi uma expressão, um jeito de... Não. Jesus até engrossa isso na frente. Raça de víboras. Ontem assisti no canal lá, no History Channel, sobre as cobras venenosas. Elas são astutas. É até repugnante. Eu não gosto de cobra. Eu até recuso assistir, porque parece que a bicha vem e fica perto de você. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto. São astutas. O veneno, a moça estava, o marido estava manipulando a cobra. Eles sabem, são profissionais. A Nádia jogou uma cuspida, pegou nela, teve que lavar rapidinho, porque a própria cuspida, o veneno no corpo, cria um problema alérgico. E se cai no olho, então... Tanto é que eles usam óculos. A Nádia, é a natureza que nós herdamos, nós destruímos uma pessoa à distância, com veneno. Não é mais nem menos. Nós somos isso, nascemos com essa natureza de víbora. Então, muitas vezes, relacionamentos é nessa base. Eu vi duas cobras disputando o espaço, elas brigam, parece que vai disputar o ambiente, disputar as fêmeas, é uma briga entre elas, mas é uma briga interessante. Elas se enrolam, e aquela que dominar a outra no chão, ela é vencedora. Aí ela tem direito de acoplar com as fêmeas. Eu fui atender um casal, ela virou para mim, Humberto, tá vendo aquela cama ali? Aquilo é um ringue. Não é um lugar de descanso, é um ringue. Por que isso? Porque as pessoas não estão em harmonia. Porque elas são inadequadas, não estão em harmonia com Deus. De onde vem a agressividade? Deste coração maligno. Uma mãe achou ruim quando eu fui visitá-la no hospital com a criança e disse assim, ela é muito linda, mas tem uma víbora aí dentro. Ela não tem espaço para atacar, por enquanto. Mas de repente, lá na frente, ela até surpreende os pais. Como eu vi uma declaração ontem. Eu não reconheço meu filho, parece um monstro. Foi criado no berço com todos os cuidados, de repente. E o sistema religioso, muitas vezes, acolhe isto. E até, essa é um dizer da Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, os dois lugares onde tem psicopata, dentro da igreja,
no meio político e na internet. Eles ficam vasculhando ali esses pais que ficam exibindo foto dos filhos, mostrando a beleza tome muito cuidado. Não sei, hoje a necessidade, há um narcisismo muito grande nessa geração. É impressionante o narcisismo, a necessidade de mostrar que eu estou presente, que eu estou aqui. Porque não está na tela da Globo ou do outro canal, tem que estar na tela da internet. Então, o número de psicopatas dentro da igreja é muito grande, a manipulação. Aquele artigo que, não sei se vocês leram, eu sempre falo, se vocês estão perdendo alguma coisa, eu nem coloco, poucos artigos meus, é de outros homens, abuso espiritual. Você sabe o que é abuso espiritual? É destes líderes, dominadores. Está assim, de psicopatas narcisistas. De onde vem tudo isso? De um coração maligno. Jeremias 24, 7. Eu vou encerrar daqui a pouco, mas olha, eu vou dar continuidade, porque o nosso propósito é mostrar que a troca do coração possibilita um novo governo, que é Cristo em nós. Um novo comando. 24, 7. O que diz aí? Dar-lhes-ei coração para que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Ezequiel 36, 26. Seria o primeiro que eu estaria lendo antes desse outro aí. Ezequiel 36, 26. É um texto conhecido, ó. O nosso coração é um coração de pedra, duro, maligno. Nós herdamos isto desde o ventre da nossa mãe. E Deus precisa trocar. Fazer uma cirurgia, um transplante de coração. Não existe solução para o homem sem esse transplante. Dar-vos-ei coração novo, e porei de vós espírito, tirarei de vós o coração de pedra. Troca. E vos darei coração de carne. Pedra é símbolo de frieza, dureza, de psicopatas sem sentimento. Não tem nenhum sentimento. Eu quero a coisa para mim. O outro aqui. Vocês não estão vendo hoje no governo? A maioria de psicopatas. Eles estão nem aí. Eles não têm sentimento nenhum de ver gente na fila morrendo, padecendo. Coração de pedra. Duro. Não só se machuca, mas machuca o outro. E Deus quer trocar esse coração. Dá uma vida nova, você imaginou? Não estou dizendo que é ausência de problema. Um casal, ele com um coração novo e ela com um coração novo. Vão ter dificuldade? Sim, porque há diferenças externas, às vezes cultural, e de uma série de coisas, mas tem uma vida nova. Aí começa. O verdadeiro relacionamento, casamento. Eu fiz isso em Londrina. Um casal, ele bebia uísque, bebia água. Estava indo para a sarjeta. Um dia, Deus deu a oportunidade de pregar para ele. Os detalhes eu não preciso contar, mas ele chegou a uma experiência de novo nascimento. Restaurou a vida dele e do casamento. Tanto é que ele falou assim: Humberto, eu quero, agora começou meu casamento, agora eu quero uma cerimônia. E marcou uma cerimônia aqui no restaurante, aqui de Londrina, para comemorar, e ali começou o casamento dele. Então hoje, até hoje, a alegria dele,
de ter encontrado Jesus e de ter aceito pela palavra o coração novo. Muitos casamentos são destruídos porque não conhecem essa verdade. E aí o versículo que nós lemos, dar-lhes coração para que me conheça. A finalidade agora desse coração novo é o quê? Conhecer a Jesus. Que eu sou o quê? O Senhor, é isso que nós estamos querendo dizer. Você morreu para que Ele seja Senhor da sua vida. Não é para você estar no domínio. Agora, se você nasceu de novo, e Cristo é a sua vida, Ele é Senhor da sua vida, aí você começa a render tudo que está em sua volta para Deus. Tudo. Você pode controlar um filho? Você pode reprimi-lo. Pode, Rogério, controlar um filho? O que você faz agora? Jesus é Senhor da sua vida, o que você faz? Entrega. Você pode controlar o marido impetuoso? Não tem como. Uma esposa, uma mulher? Tem. Por isso que Ele quer ser Senhor, porque aí Ele passa a governar a sua vida. E você pode chegar na sua casa e dizer assim, Jesus é o Senhor desta casa. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Aí eu contei essa história, volto a falar, é uma história verídica de uma mulher, uma mãe. O filho era drogado e a menina era uma prostituta. E ela, na sua angústia, já tinha feito uma série de coisas, de psicólogo, de psiquiatra, de medicamento. Um dia ela foi numa igreja e, sabiamente, o sacerdote foi um padre e falou para ela assim, a senhora vai chegar na sua casa, se eles estiverem na casa, você diga isso no Espírito, Jesus é o Senhor desta casa. Se eles não estiverem, porque aí você tem que ter sabedoria para isso, né? Senão você irrita o outro. E aí, se não tiver ninguém, a senhora entra e fala, Jesus é o Senhor da minha casa, do meu lar. Ele é o Senhor do meu filho, da minha filha. Isso aqui não é uma historinha para impressionar ninguém, não, porque a Bíblia diz assim, santificai a Jesus como Senhor em vossos corações. Vocês não sabiam disso, né? Nem sabem até esse texto, né? Pois é, está lá em 1ª Epístola de Pedro. 6 meses depois, a filha chega e diz, mãe, o que a senhora está ouvindo? E eu gostaria de ouvir também. Filha, eu estou crendo na palavra de Deus, que Jesus é o Senhor da minha vida. Para resumir a história, 1 ano e meio depois, os 2 filhos estavam restaurados. Porque santificai a Jesus como Senhor em vossos corações. Alguém pode achar esse texto aí? Que 1 Pedro, capítulo 1, vê aí. Eu vou encerrar porque o horário já tá avançado, né? E eu não gosto de passar muito horário. Eu acho que é 1 Pedro capítulo 1, mas eu vou achar, eu vou dar uma olhada, porque ou é 2 Pedro, mas está lá em Pedro, tá? 1 Pedro 3,15. 3,15. 3,15 diz o que aí, olha? Antes, santificai a Cristo como Senhor, aonde? Em vosso coração. Aonde que nós temos um ponto de encontro com Deus? Aonde é? No coração, gente. Não é aqui na cave, vou encontrar com Deus ali domingo de manhã na cave. Não, é no coração. Você pode encontrar Deus, ter encontrado Deus no seu coração,
e viver nesse encontro eternamente. Você não vai... ele não vai um dia falar, eu estou cansado de ver com você, não. Agora, santificar Jesus como Senhor da sua família, chegar na sua casa e Jesus é o Senhor desta casa. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha empresa, sabe, Fininho? Jesus é o Senhor da sua empresa, da empresa do André, do pai do André, lá do Guinaldo, do Ivo, dos Ivos aqui, do Rogério, de quem trabalha, é Senhor. Na prática, gente, Jesus é o Senhor da nossa empresa, da nossa família. Se estenda isso para todos os lugares. Santificar Jesus como Senhor. Jesus é o Senhor da minha família, dos meus filhos. Vamos sair desse patamar de teorias, conhecimento. O povo está cansado. Ninguém aguenta mais elaborações teológicas, termos, definições de palavras. O povo está cansado. Ninguém aguenta mais isso. Nós queremos prática. Sabe por quê? Porque Deus é prático. Porque você enfrenta um dia, é uma realidade. Quando você acorda, você está vendo uma realidade. Por que você faz essa dicotomia? Sempre que você acorda, você tem realidades naquele dia, e você agora fica teorizando uma vida cristã? Não, agora é hora de você falar, Jesus é o Senhor da minha vida. Acordar e dizer, Ele é Senhor desse dia, Senhor da minha vida, do meu filho, da minha esposa. Jesus é o Senhor desse trabalho. E santificar é Jesus, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. E aí, dar-lhes-ei coração. Troca, cirúrgico. Dar-lhe coração para que me conheça. Agora o seu alvo é conhecê-lo. Você descobriu que estava nele? Pela palavra? Você recebeu isso pela fé? Cristo é a sua vida? Agora ele em você, você tem uma caminhada. Que caminhada? Eu quero conhecer meu Jesus. O nosso Cristo é muito epidêmico, é muito superficial. Cuidado desse cristianismo oba-oba. Nós estamos orando, pedindo a Deus um avivamento para nosso grupo aqui. Pessoas comprometidas com a verdade de Deus, comprometidas com a pessoa de Jesus. É Ele. Ele muda a vida. Dar-lhes-ei coração para que me conheça. Jesus, eu quero. Quero ser curado? Eu quero. Você quer ser curado? Quero. Jesus, olha, eu morri. A cruz, eu vou encerrar, a cruz, depois a gente continua, a cruz é o instrumento, é o bisturi de Deus para fazer a cirurgia. A cruz, um coração de pedra e um coração de carne. É preciso fazer um transplante. Como é que é feito esse transplante? Na cruz. Eu estou, coração de pedra, eu estou crucificado. E vivo não? Coração novo. Cristo vive em mim. E agora você não vive mais, mas é Ele. Está preocupado com o quê? Com amanhã? Basta cada dia. Entrega. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue falando no nosso coração e que haja mesmo uma vida abundante em cada um de nós. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é só vida, é vida em abundância. Então tome posse diante de Deus, tome posse, confesse a Jesus como o Senhor da sua vida. Confesse a Jesus como o Senhor do seu lar. Não deixe o diabo destruir a sua vida e nem a vida dos seus familiares. A nossa luta não é contra sangue e carne. Então, domingo que vem a gente vai continuar
nessa abordagem. E queremos ser práticos. Não queremos ficar aqui fazendo argumentos teológicos, não. Queremos dizer para você que Jesus é Senhor. E que Ele manda. E você morreu? Morri. Cristo é minha vida. Que Deus continue falando no seu coração. Porque o culto, a reunião termina. Viu, Rogério? Viu, Márcia? Viu todos? O culto termina, mas a reunião termina, mas o culto, que é adoração, continua no coração. E aí vai por toda a eternidade. Amém?